Vamos lá, pessoal. Então vamos passar dos horários. Muito boa tarde, meu nome é Pedro Falcão, sou sócio fundador da Personal Brasil, uma operadora de turismo constituída em Curitiba. É uma empresa especializada no destino Canadá. Trabalhamos com o destino já faz 25 anos. Nós temos o prazer de contar com grandes parceiros no destino e principalmente grandes conhecedores do destino. Nós temos hoje a Sheila, conhecedora do destino, principalmente porque trabalhou muito tempo com a Destination Canada, que é um órgão estatal que fazia promoção e divulgação aqui no Brasil. E um grande parceiro nosso, o Eduardo, que é da Cruise America, que é a parte de locações de motorhome. Eu gostaria de aproveitar e mostrar as belezas do destino e as facilidades que o país oferece, principalmente com relação à facilidade da viagem em si e aproveitar o momento em que estamos recuperando o turismo e principalmente ter, digamos, esse novo destino como se for, digamos, uma coisa para descobrir, né? Então, é um destino para ser descoberto, um destino para ser aproveitado. Eu gostaria de fazer, digamos, um combinado aqui com meus colegas. É mais um bate-papo, passar as informações para vocês com relação a nossos produtos, como trabalhamos, qual é o intuito dessa reunião e vocês tirarem suas dúvidas, né? Principalmente com relação, digamos, ao destino, ao país e como a gente faz isso, tá? Eu vou chamar a Sheila para começar com o destino e falar um pouco sobre o belíssimo destino Canadá. Bem-vindos. Hoje a gente vai ver um pouquinho desse país maravilhoso. Eu acho que vou ficar ali, né? Porque daí eu não atrapalho vocês contando. Bom, alguém aqui já foi ao Canadá? Então, temos um participante que já foi. Depois eu vou querer que ele dê o depoimento dele. O Canadá é um país transcontinental, né? Ele vai do Atlântico ao Pacífico. É o segundo maior país do mundo. Então, isso significa, em relação a termos populacionais, que a gente tem uma extensão grande de fronteira com os Estados Unidos, porém, a gente tem pouquíssima população em relação ao território do país. E, em relação à parte geográfica, existe uma diferença muito grande entre a parte oeste, que é onde tem o Oceano Pacífico e as Montanhas Rochosas, e a parte leste, que é onde tem montanhas um pouco mais arredondadas e menores, e é onde tem também a parte mais populosa do país, né? Então eu vou deixar um vídeo rolando para vocês darem uma olhada de imagens que eu fiz nas minhas viagens lá. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que vocês encontram. É um país existe um sistema de saúde
né? E no inverno com o motorhome a gente não tem essa possibilidade, mas a gente tem em alguns lugares, mas a gente tem muita possibilidade de fazer road trips lá também durante o ano todo, especificamente em paisagens cinematográficas como algumas que a gente viu aqui. Então eu queria passar a palavra para o Pedro também, para dar continuidade. Essa é uma pequena introdução, tá? Como a Sheila havia falado, existem, digamos, muitos meios de visitar o Canadá e acreditamos de que a melhor maneira de conhecer um destino tão bonito como o país em questão é justamente através de motorhome. Então vou chamar aqui o meu querido amigo Eduardo e mostrar uma forma diferente de viajar, uma forma diferente de desfrutar de umas férias no Canadá. Alô, você passa por mim? Vou tentar me conter num canto do palco aqui, é difícil, eu gosto de falar com as mãos, não para muito, me empolgo. Boa tarde, obrigado pela presença de todos, obrigado pela introdução, Pedro, falando um pouco do Canadá, Sheila aqui também. Para nós, né, a nossa empresa é Cruz América e Cruz Canada. O Canadá é muito importante para nós e pouco difundido, acho que não, o brasileiro não conhece a beleza do Canadá. Então, por isso que a gente está aqui hoje, a gente se uniu realmente para mostrar para vocês que tem muito para se conhecer, muitas maneiras de conhecer o país e diversas culturas no único país. Eu, particularmente, como sou da Cruz América, eu gosto muito eu estou ligado muito nesse mundo, né, da vida ao ar livre. E motorhome, obviamente, para mim é uma viagem espetacular para fazer pelo Canadá. Quem aqui conhece, já viajou de motorhome, né? Deixa eu ver como tem. Alguém já viu o motorhome? Se falar que não viu, eu vou mandar vocês lá embaixo, né? Por favor. Já não. A ideia também de trazer um motorhome para vocês é para conhecer como é confortável, como é possível viajar em família com a estrutura de uma casa rodante, né? Alguns países chamam casa rodante até. Mas o nosso cliente, né? O cliente que viaja, que compra com os agentes de viagem ou que está querendo conhecer esse estilo de viagem, muitas vezes confunde o motorhome com o trailer, porque aqui no Brasil o trailer né, foi muito difundido, ainda tem muito trailer, só que para nós, né, o agente de viagens ou para o nosso cliente, fica sempre a dúvida se ele pode dirigir um motorhome ou não, porque ele lembra que no trailer ele não pode, que ele precisa de uma habilitação especial. O motorhome não precisa, a gente basta habilitação categoria B. Então isso é uma das primeiras falas que eu gosto de colocar, porque às vezes a gente não está oferecendo para o nosso cliente a possibilidade de viajar. Às vezes ele viu alguma matéria falando de motorhome e vocês não sabiam que ele podia dirigir mesmo com categoria B. Então vamos alinhar primeiramente essa expectativa com realmente a realidade. É muito mais fácil do que talvez a gente imagine. Eu vou começar com um vídeo falando um pouco dessas dúvidas, né? São algumas outras dúvidas que a gente sabe que o cliente tem já de início de como é viajar de motorhome. E vamos lá. Mostra também um pouco dos modelos que a gente tem.
Gostaram? Deu vontade? Então, toda vez que eu vejo esse filme, dá uma vontade de viajar, né? Bom, e para dar uma ideia para vocês de onde é possível, né, alugar o motorhome, a gente tem hoje 46 lojas espalhadas pela América do Norte. Só no Canadá a gente tem 5 lojas, né? São 3 lojas na costa leste, né, Toronto, Montreal e Halifax, e na costa oeste a gente tem Calgary e Vancouver. Isso dá possibilidades a gente conhecer, partindo do Canadá, indo para o Alasca. Você pode pegar em Toronto, vai até Halifax, né? Halifax, não sei quem conhece, também fala a questão do Titanic, quem tem essa curiosidade. Então, tem muito de se conhecer. No Toronto, você pode cruzar, né, Niagara Falls para os Estados Unidos. Você tem muita possibilidade de conhecer vários destinos numa mesma viagem. O que a gente fala no Canadá, normalmente você escolhe uma costa por vez, né? Porque você tem tanto atrativo em cada uma das costas que, a não ser que seja um cliente, e a gente já teve cliente do brasileiro ficando 6 meses e até 1 ano de locação de motorhome. Então, eu brinco que é um motorhome office também, nesses novos tempos também. Por que não? Né? A gente não pode limitar apenas um nicho de clientes. Às vezes você tem um nicho que a gente nem imaginou e pode atender com o motorhome. E da empresa falando, esse ano é um ano super especial para a Cruz América, até por isso a gente está hoje aqui com vocês. A empresa está comemorando 50 anos de locação de motorhome. Né? Imagino que a gente nem ouvia falar de motorhome no Brasil há 50 anos, e é uma empresa que está há esses 50 anos ininterruptos fazendo a locação. Tem uma porção da empresa também que é de venda dos motorhomes, tá? Porque o motorhome tem uma vida útil de uns 40 anos, mas ele fica na nossa frota apenas 4 anos. Então, a gente entender que realmente os motorhomes são novos, porque eles são desenvolvidos, são desenhados pela própria Cruz América. Eles rodam no máximo 4 anos e aí sai, é revendido. Então, a estrutura que se preparou na empresa é muito grande, que dá essa credibilidade e também a tranquilidade para vocês venderem essa locação, essa experiência de viajar de motorhome com a gente. Tá? A gente tem opções de retirada, né? Vocês viram vários destinos que a gente tem, lojas que a gente pode retirar. Você pode retirar numa cidade, devolver em outra. Existe essa devolução, mas a gente também oferece em todas as lojas a possibilidade de devolver em outra cidade. Só não pode, por exemplo, pegar no Canadá e devolver nos Estados Unidos e vice-versa, porque aí é uma questão já fiscal do próprio carro, não tem nada a ver com a própria empresa. Tem uma pergunta. Oba, já começou. Vamos lá. Por favor, pergunte também, gente. Não tem uma pergunta. Quero saber assim, por exemplo, peguei um motorhome em Calgary, que é a tua loja em Calgary. E aí eu quero ir fazer os 4 parques nacionais até chegar em Jasper e deixar o motorhome em Jasper. Isso é possível? Existe a retirada do motorhome em Jasper? Não, a gente tem a base de Calgary e a base de Vancouver. Normalmente os clientes fazem essa rota, que é maravilhosa, essa costa, né? Jasper, Banff. Como que é o nome? Eu esqueci o nome da estrada. A estrada mais bonita do mundo. Icefields Parkway, a estrada mais cênica do mundo. É maravilhosa essa estrada. Vale. São 4 parques nacionais, por isso que eu perguntei da saída de Calgary. E aí a chegada tem que ser em Vancouver ou Vancouver-Calgary, né? Sim, ou Calgary, ou Vancouver. A gente tem essa possibilidade, mas não tem estrada. Eu não fiz essa viagem do Canadá ainda, estou devendo, mas... já tivemos uns passageiros que fizeram costa leste para costa este, né, de leste a oeste. De carro. Agora, de carro, né? Então, é uma viagem, uma experiência que dá para fazer. Porém, no caso do motorhome, é uma questão, digamos, da devolução. Em alguns casos, eu não sei se as lojas aceitam. Isso é uma coisa que fica pendente, mas com certeza fazer rodoviário em toda a extensão do Canadá pode ser feito. Tá? Eu já tive experiência. O máximo, a taxa de devolução está em $650. Tá? Uma vantagem que a gente tem é até a questão do dólar canadense. A gente tem a mesma tarifa dos Estados Unidos para o Canadá, ou seja, no Canadá é mais barato você locar para os Estados Unidos por conta da cotação do dólar. Nessa questão de viagem, eu já tive cliente que pegou no Canadá, entrou nos Estados Unidos, para pegar parte da Rota 66 e voltou devolvendo no Canadá. Nunca fez a parte só no Canadá. A gente tem
para cada uma das lojas que a gente tem alocação, a gente tem um roteirinho sugerido com número de dias, quantos quilômetros ele vai percorrer, sugestão de camping e sugestão de atrativos turísticos também nessa rota. Sim, para dar um norte, né? Para a gente saber para onde ir. Existem aplicativos hoje em dia que a gente utiliza, inclusive com a parceria da Cruise American, em todos, a Cruise Canada, em todo o trajeto praticamente, já está predeterminado o que visitar. Os roteiros que a gente tem no site, tanto da Personal Brasil quanto também da própria Cruise American, oferece essa alternativa de você poder falar com o teu cliente e dar esse detalhe para o cliente, com relação, digamos, a qual é a melhor rota, dependendo do interesse que ele tem, né? Muito mais voltado para cidades grandes ou para a parte de natureza. Esse apoio que a gente tem da Personal, conhece muito bem o Canadá, muito que eu, já vem até muitos anos, então essa interação é super importante. O operador dá essa credibilidade de poder adaptar com o perfil de cada cliente, né? Porque, como eu disse, o motorhome pode atender diversos nichos, desde amigos querendo surfar, 29, 21 anos, até feiras agropecuárias, né? Tem uma infinidade de opções e conhecimento de destino faz toda a diferença nessa hora. E dentro da nossa frota, né, vocês podem ver aqui que são todos modelos Ford, como eu comentei, foram desenhados pela Cruise American, então é um modelo exclusivo, pensado no nosso cliente que está lá a lazer, em viagem com a sua família, que quer a praticidade, a facilidade de ter uma casa e a comodidade de ter um seu carro para se locomover. Tá? Então ele tem, dentro dos tamanhos, a partir de 3 pessoas, 4, 5 e até 7 pessoas. Tá? Hoje em dia a gente fala muito que o cliente vai escolher entre a praticidade dos veículos menores que cabem numa vaga normal de estacionamento, né, limitado ao número de pessoas, obviamente, ou o conforto de pegar um maior modelo, por exemplo, um C30 que cabem até 7 pessoas, tem uma suíte privativa no fundo do motorhome, dá uma comodidade, por exemplo, 2 cavalos viajando juntos, tem a privacidade de ficar atrás, né? Dá para escolher isso. E para nós aqui no Brasil, esse modelo C30 ele é muito vantajoso, porque em 95% das datas ao longo do ano, ele está mais barato que os demais modelos, porque a gente não concorre com o mercado doméstico, que acaba encarecendo os demais modelos. Então é uma dica que eu normalmente dou no agente de viagem, aproveitar esse C30, porque a gente consegue oferecer para o cliente um upgrade por um valor menor que os demais. Então a habilitação categoria B. O 30 consegue. Eu fiz a minha primeira viagem, eu até brinco que minha primeira viagem de motorhome foi sozinho para ver se realmente era possível de fazer. E obviamente não é um veículo que a gente está acostumado, mas o que acho que em 15 minutos eu me acostumei com o espelho, que é maior. As estradas, né, no Canadá são fantásticas, são estradas largas, você consegue realmente dirigir. A cidade, quando você chega, você para e vai conhecer a cidade. Mas você, em pouco tempo você se acostuma na questão. E, obviamente, quando você vai fazer uma marcha ré, você conta com o apoio de alguém que está no carro para te ajudar. Tá? Tem essa questão. Sempre quando a gente faz uma alocação de motorhome, a gente oferece para o nosso cliente tudo que ele vai precisar na viagem. Né? A gente pensa, é uma casa, certo? Uma casa você está levando para você. Então, você vai precisar de um kit pessoal, uma toalha, um lençol, um travesseiro, uma coberta. Então a gente já oferece desde o Brasil. Vai querer cozinhar, tá de panela, prato, talher, copos. Então tudo isso já vem, é fornecido com o operador. O cliente não precisa chegar lá e ter que pensar em comprar um prato, uma panela, né? Porque ele precisaria na casa dele, ele aluga e no final ele devolve. Muitas coisas, até uma característica da vida do campismo, muitas pessoas compram outros itens, torradeira, cafeteira, e vão deixando para os próximos locatários. E isso é muito comum, né? Faz parte até da cultura do campismo, e é muito legal ver como existe uma interação também das pessoas, né, da comunidade. Quando você está num camping, as pessoas vêm perguntar de onde você é, onde você está indo, te dão dicas do que fazer. Então isso acho que tem muito a ver com o perfil do brasileiro, né, e agora está começando a conhecer as viagens de motorhome, vai sentir isso e tem uma conexão muito forte.
A gente tem algumas vantagens para o brasileiro. Tá? Eu falei que a gente tem os roteiros sugeridos. Então a gente consegue oferecer para o brasileiro um pacote de milhas exatamente o que ele vai fazer, né, o roteiro dele, o uso do gerador, uma diária de gerador. Quando o cliente vai direto no site doméstico, ele não vai ter nada disso, então ele vai acabar pagando mais caro quando compra nos Estados Unidos, então isso é super importante. A gente não vende direto para o cliente, consumidor final, somente através do operador. O operador sabe exatamente quando e como oferecer as melhores condições para essa viagem do nosso cliente. Já pegou vários casos, né, Pedro? Seguro completo desde o Brasil, isso também é uma preocupação muito grande, né, do brasileiro. Locação de carro, chega lá, contratei seguro, não contratei. A Cruz América teve, desde o início, essa preocupação em simplificar o processo de locação, porque o carro já é diferente. Né? Então, o seguro sai completo daqui do Brasil, não vão ser oferecidos nenhum opcional de seguro. A única coisa que a gente oferece é um pacote para isenção da franquia. A franquia hoje está em torno de $2.000, sai algumas vezes até mais caro que uma semana de motorhome. Então, a gente recomenda fortemente que o cliente vai ser oferecido lá, mas a partir do ano que vem, acho que o Pedro nem sabe, mas a gente vai conseguir oferecer desde o Brasil, nessa briga, a gente conseguiu ganhar essa briga, para sair aqui já com a franquia isento, né, pagamento de qualquer franquia, em qualquer caso de acidente, e dar tranquilidade que o nosso cliente merece, né, numa primeira experiência de motorhome e que volte muitas vezes. Aliás, é uma característica do motorhome. O cliente que vai uma vez, quando a gente faz essa primeira venda bem consultiva, assertiva, ele retorna várias vezes, obviamente isso valorizando também o trabalho do agente de viagem, que a gente presta bastante, e vocês vão sentir isso. Tá? Vamos passar então para a próxima. Alguém está perguntando, né? Sugestões de aplicativos, são N aplicativos. A gente tem o nosso material, a gente chama de Tourbook, cada roteiro, né, das nossas cidades, com dias, quilometragem, como eu comentei. Tem um aplicativo da própria Cruz América, que ajuda no planejamento, tem um mapa de geolocalização para saber quais os campings mais próximos que o cliente às vezes vai escolhendo ao longo do percurso, né? Porque ele não precisa, aliás, é importante falar isso, ele não precisa marcar exatamente todos os campings da viagem dele, né? Porque uma coisa que eu, por exemplo, todas as minhas viagens eu faço, eu acabo mudando o meu roteiro, né? Se você trava no camping, você vai fazer um flying drive tradicional, né? Sendo que você pode explorar novos destinos, você descobre novos destinos no meio da viagem, quer conhecer, essa possibilidade de poder ir marcando ao longo da viagem, o camping também ajuda bastante. A COA é só uma referência de uma rede de campings na América do Norte, são mais de 600 unidades, mas existem diversas opções de camping, inclusive dentro dos parques nacionais. Quando a gente fala em parque nacional, a gente fala em antecipação de compra, né? Tanto do motorhome, né, da locação, quanto para conseguir reservar. Se vocês tiverem cliente que tem interesse em ficar hospedado nos parques nacionais, né, do Canadá, você precisa de pelo menos 6 meses de antecedência nessa venda. Tá? Principalmente Coastal Oeste. Coastal Oeste tem uma demanda super alta, principalmente por causa do mercado europeu, que é muito tradicional utilizar esse sistema de transporte. E evitar feriados também, né? Por exemplo, vou em julho, né, que é alta temporada, já é alta temporada, e a gente tem o Canada Day, que é o dia 1º de julho, com muitas comemorações. O Canadá e todos os parques nacionais ficam ainda mais lotados. É importante realmente fazer o planejamento com antecedência, né, e saber, inclusive, onde você vai estacionar no Parque Nacional e tudo mais, porque existe mesmo trânsito dentro do Parque Nacional. Então, os meses de verão são excelentes no Canadá, e esse planejamento antecipado vai fazer com que você tenha um motorhome, porque inclusive existe uma limitação de número de motorhomes que podem entrar nos parques. Bom, além disso, a gente tem, por exemplo, para junho do ano que vem, no Canadá, a gente já está com a disponibilidade bem reduzida, né, porque existe, sim, essa demanda muito grande. Então, 6 meses seria o limite até, praticamente, para você ter essa reserva. A Cruz América já tem tarifas até abril de 2024. Então já pulou 23, já está em 2024. E uma vantagem para nós aqui no mercado internacional é que a gente pode fazer a reserva hoje
seja para julho de atividade, seja para o ano de 2024, a gente consegue cancelar, ou seja, a prova, se precisar, obviamente, né? Ali em torno de 2 meses de antecedência, a gente consegue cancelar e não tem penalidade para esse cancelamento. Tá? Então, se vocês tiverem algum cliente já com ideia de viajar, vale a pena já reservar para ele, tá? Porque a gente pode chegar nesse ponto de não ter disponibilidade. Tá? Com a abertura de todas as fronteiras, realmente ficou uma demanda grande, e a gente também, como empresa, sofre muito nesse momento com a reposição de frota por conta dos chips, né, que vocês sabem, a indústria de automóvel, o motorhome também. Hoje a gente está recompondo a nossa frota em torno de 100 motorhomes por mês, e antes a gente conseguia recompor muito mais rápido. Né? Hoje a gente está em torno de, tem na frota total, em torno de 3.500 a 4.000 motorhomes. E aqui uma ferramenta muito importante para vocês. Tá? O nosso site RV Check-in, eu vi que o pessoal estava tirando foto. Todas as informações que eu falei aqui estão nesse site RV Check-in. É um site para vocês, para o cliente final. Não tem preço, não tem nada. São todas as informações, desde o Tourbook, desde um arquivo de notas essenciais, explicando o motorhome é movido a gasolina, é automático, que a gente tem um horário de check-in da 1 às 4, o check-out das 9 às 11 da manhã, bem parecido com hotelaria. Que mais? Tem as orientações que o cliente precisa antes da retirada do motorhome, que são super importantes, e eu gosto muito desse tour virtual. Isso ajuda muito vocês como uma ferramenta para o cliente escolher qual que é o motorhome ideal para a família dele. Você vai conseguir ver aqui o tamanho da geladeira, onde está o micro-ondas, qual que é a mesa que o meu filho vai dormir, onde o casal vai dormir, e aí ele escolhe aquilo que eu falei no início, entre a praticidade ou o conforto maior pelo modelo. Aqui eu vou passar rápido, tá? Depois eu posso passar para vocês, peguem meu cartão onde tem essa apresentação disponíveis para você. Mas a gente trabalhou junto com alguns parceiros, a gente foi desenvolvendo um fluxo ideal, ou teoricamente ideal, de como vender o motorhome. Tá? Ideal seria a gente poder reservar o motorhome antes do aéreo, lembrar que o motorhome tem os horários de retirada e devolução, então se vai viajar 7 dias, o aéreo tem que ter pelo menos 9 dias, para não travancar no meio. Algumas coisas que a gente acaba esquecendo, mas é importante nesse planejamento e definição, tá? Desde ver o Tourbook, como eu comentei, os aplicativos, mas esse está disponível para vocês, tá? É para o trade mesmo, é uma ferramenta de apoio para vocês. Quem não, eu vou pegar no cartão, a gente tem os mesmos QR Codes aqui que o nosso treinamento, né, a nossa apresentação. E quem quiser receber também, a gente tem uma lista de distribuição com as novidades que a Cruz América faz para o cliente final. Né? A gente não vende, como eu falei, para o cliente final, mas a gente gera essa demanda para vocês. Então, o cliente de vocês está vendo esse conteúdo, como por exemplo, agora no mês de junho, a gente teve o André Marques, né, que é o apresentador do The Voice, viajando com a gente durante 8 dias. Todo dia ele fez um churrasco, inclusive com uma churrasqueira diferente. Um dia foi elétrica, outro dia foi a carvão. Nem sei qual que é a opção, mas ele, dependendo do Parque Nacional, por exemplo, você também às vezes tem a restrição de não poder usar, né, carvão por conta do PEC 100. Também estava sendo uma dica. E eu vou colocar um filme aqui agora para vocês. É um filme, como eu falei, 50 anos da Cruz América, para deixar vocês um pouco mais com vontade de viajar, ter essa experiência e sentirem, espero que depois, né, falei um pouquinho, sintam mais confortáveis de apresentar, tranquilos, sabendo que é uma experiência de viagem deliciosa, prazerosa para fazer com família, com amigos, e que vocês contam com o nosso suporte aqui, né, nós 3 aqui hoje nessa bancada, para vender o Canadá, combinando tudo, motorhome, avião, trem, carro se quiser. Pacote completo. Tem até airboat, né? Os aviões Lá em Vancouver. Faz a parte hidroavião, tem tanta opção que a gente esquece. Então vamos lá. It always starts with an idea, a dream that turns into a passion. Something that makes you so happy, you just can't wait to share it with the world. What began with one RV has grown into the largest RV rental and sales company in all of North America.
And with over 130 locations, there's plenty of adventures for everyone to enjoy memories for a lifetime. In the next 50 years, we would have billions of miles driven by millions of happy campers. So here's to the next 50 years of adventures. To being there now, out here, forever outdoors. Só queria contar uma história para vocês também, que é uma história real. Em 1954, 3 brasileiros saíram aqui do Brasil num Jeep Willys e subiram até Niagara Falls, no Canadá, e depois até a Alaska Highway, que fica no extremo norte do Canadá, no território do Yukon. Então, quando vocês me perguntaram se existe estrada para a gente fazer o Canadá, existe, e existe estrada também excelente vindo dos Estados Unidos para a gente chegar até lá e fazer vários passeios cênicos. Essas pessoas voltaram depois, um deles só, foi em 2017, para comemorar, inclusive, essa viagem desse Jeep Willys. Depois, se vocês quiserem procurar essa história, uma história que está aí no Google, é muito interessante, e ela aconteceu em 1994, embaixo de neve. Então, com certeza dá para fazer uma excelente viagem de motorhome. Edu, quer finalizar? Eu queria dar nosso contato, nosso contato é do Brasil inteiro, né? Brasil@Cruz América, toda a nossa equipe à disposição de vocês, para tirar dúvidas. E a gente fala muito isso, a gente faz sempre a venda do motorhome em várias mãos. Somos nós, junto com personal, junto com vocês, e se vocês precisarem, podem chamar o cliente de vocês, né, para juntos definirmos qual que é a melhor opção para a viagem dele. Acho que isso que é importante, passar essa tranquilidade, essa segurança, para que eles possam conhecer realmente ter uma experiência diferenciada. Agradecer vocês. Bom, gente, uma pequena experiência. Realmente o Canadá a gente vende como um turismo de experiência. Eu vou ficar sentado para verificar, para enxergar melhor, né? Porque Canadá é espaço, principalmente paisagem. E nada melhor que viajar pelo Canadá, ou através de motorhome, ou através de trem. Bom, a Personal Brasil, em 25 anos de trabalho, está constituído por, obviamente, uma equipe extremamente profissional voltado à especialização de destinos. Hoje em dia estamos atuando aqui no Brasil, temos uma filial no Paraguai, em Portugal, em Inglaterra, nós temos algumas marcas e submarcas que atendem principalmente o que é a nossa operação emissiva, a nossa operação de representação e encaminho. Recebemos estrangeiros também aqui no Brasil e América do Sul. Tá? Bom, por que Canadá de trem? Na realidade, nós temos uma paixão, né, pelo país e pelo povo. Tanto assim de que o meu sócio, com quem fundei a empresa faz 25 anos atrás, ele agora mora no Canadá, obviamente, e a gente tem, digamos, uma pequena, grande extensão, praticamente, estamos em casa, né, no Canadá. E nesse trabalho feito, digamos, pelo destino, tivemos a sorte de ser escolhidos pela VRA Canada, que é uma empresa estatal do governo canadense e que tem, digamos, como propósito fazer viagens ao longo de todo o Canadá. Tá? Nós fazemos a comercialização de todos os tickets de trens da VRA, seja ele somente a passagem em si, ou um pacote montado. Para isso nós colocamos um site à disposição, tanto em espanhol quanto em português, porque obviamente atendemos também outros mercados latinos, desde Colômbia para baixo, e por isso nós temos 2 sites, canadadetrem.com.br, onde vocês vão ter todas as informações com relação a frotas, rotas, como vender, como apresentar o produto para seus passageiros.
E Canadá em Trem está em espanhol. Tá? Para quem nós oferecemos esse produto? E para aquele passageiro que já tem, digamos, uma experiência de viagem, tá? Principalmente aquele que já fez, por exemplo, uma viagem pela Europa ou pelos Estados Unidos e quer uma experiência na América do Norte, especificamente no Canadá. E nada melhor, digamos, que utilizar esse sistema de transporte, que, como diz o próprio slogan da Via Rail, nada mais humano como viajar de trem, né? Então, nós temos aí oferecido para esses 3 segmentos que a gente conseguiu identificar para os passageiros que estamos atendendo hoje, que graças a Deus tem aumentado bastante após a pandemia. Bom, nós temos aqui somente uma pessoa que havia falado que já conhece o Canadá. O Canadá tem uma extensão enorme e, obviamente, utilizando o sistema de trem, facilita muito conhecer esse país que é tão extenso. Na costa leste, nós temos uma conectividade muito boa, né? Toda essa região aí que é atendida por uma rota específica chamada The Corridor. Temos também uma extensão na parte vermelha aí, o The Canadian, que faz de Vancouver a Toronto. É extremamente interessante porque um dos 3 mais cênicos aí da região, ele faz parte das rochosas canadenses. E, sinceramente, eu acho de que é a melhor forma de conhecer o país, né? A Sheila nos ajuda na parte promocional, na parte de marketing da Via Rail. Então, ela tem, digamos, um conhecimento muito amplo também do produto, com quem a gente tem a satisfação de fazer a promoção e divulgação do destino. Então, qualquer aí consideração sua, Sheila, você conhece tanto quanto a gente, então, por favor. Pessoal, a gente tem, na costa leste, como o Pedro falou, que é a parte do corredor ali, os trens são super modernos, a frota está se modernizando, inclusive está sendo modernizada agora, são trens rápidos, são muito confortáveis, normalmente classe econômica e classe executiva, parecidos com um avião. Qual é a diferença de você e de trem? Primeiro que você não precisa passar por segurança, ter que tirar, por exemplo, uma garrafa de vinho da sua bagagem de mão, etc. Os trens do corredor, eles saem do centro de uma cidade, por exemplo, saí do centro de Montreal e fui ao centro de Toronto, né? É tudo muito central. O que isso significa no Canadá? As cidades e os centros das cidades são, na verdade, a melhor localização para você ficar no país. Então, você sai de um centro, vai para o outro de uma forma rápida, com um transporte eficiente. Quando existe alimentação a bordo, e normalmente existe nesses trechos, é uma alimentação efetivamente excelente e é muito confortável. Então, o trem te leva e você vai conhecendo as paisagens entre cidades. Quando a gente fala, eu vou falar só de três, né? Mas quando a gente fala do The Canadian, que ou é Toronto, Vancouver, ou Vancouver, Toronto, e aí sim, ele é possível comprar em trechos, né? É um trem já com uma experiência de cruzeiro, então uma experiência de cabine, né? A gente sempre recomenda pelo menos o leito. Ele é um produto que tem um equipamento dos anos 50, reformulado, e também hoje tem cabines de luxo que chamam Prestige, que foram lançadas pouco antes, né, da pandemia, e que normalmente estão sempre lotadas, são poucas cabines, então também precisa de um planejamento bastante longo para isso. Mas é uma viagem multigeração, essa viagem do The Canadian, porque existem lugares onde o Wi-Fi não pega, né? E é uma viagem para você desfrutar tanto do ambiente do trem, quanto das pessoas que estão ali. Então o trem tem várias interatividades nos vagões para que as pessoas possam interagir, né? E ele passa nas Montanhas Rochosas, que também é uma parte que você pode escolher fazer, por exemplo, com o motorhome. A diferença é que o trem funciona também no inverno, né? Então, e é um excelente transporte para o inverno, porque as pessoas às vezes têm medo de dirigir nas estradas, ou você quer ser levado para aquelas paisagens bucólicas que é a magia do inverno mesmo canadense. Então, vale a pena também fazer uma viagem dessa de trem. E a gente tem um trem mais de aventura, que ele sai de Winnipeg ali e vai para Churchill, que é a única cidade do mundo que tem mais ursos polares do que gente. Ela é exatamente na rota dos ursos polares. E também, durante o verão, a gente tem a incidência altíssima de aurora boreal ali.
É um trem mais rústico, é um equipamento mais antigo do The Canadian, parecido com o The Canadian. Também tem as cabines, mas é um trem que tem muito perfil de aventura do brasileiro. Assim. Então são 2 noites nesse trem. E o The Canadian ele pode ser comprado em trechos, como eu falei, e o Pedro é a pessoa mais indicada no Brasil para fazer esses roteiros para os passageiros de vocês, porque ele conhece tudo de trem. Obrigado, Geno. Nós fizemos o seguinte para mostrar, na realidade, como dividir, digamos, as viagens e como ofertar esse produto. Né? Na parte leste, o que nós sempre recomendamos é fazer, digamos, uma junção de cidades, principalmente Toronto, Ottawa, Montreal e Quebec. Essa rota, geralmente, nós fazemos em um pacote entre um mínimo de 8 dias, 7 noites, e um máximo de 10 dias, 9 noites. O bom desse produto é que o nosso cliente, é que determina, digamos, qual é o interesse que ele tem em cima de cada destino, podendo montar da forma que for melhor, né? Desde passageiros que estão indo para trabalho ou para aquele que vai especificamente para turismo. Tá? Geralmente o pessoal que viaja também nesse trecho, principalmente vai para intercâmbio. Muitas pessoas ficam, fazem intercâmbio, e as famílias vão buscar as crianças. E, obviamente, a melhor forma de viajar é de trem. E o pessoal aproveita bastante. Tá? Aqui nós temos 2 tipos de categoria nesse trecho, né, na costa leste, na classe econômica e a classe business. A grande vantagem que você tem numa classe business, como a Sheila falou, é a questão da alimentação, extremamente boa mesmo, geralmente de temporadas, vinhos, é aquilo que nós recebemos em um voo internacional, essa mesma alimentação, com uma excelente qualidade. Tá? A classe econômica, a nível de conforto, não perde em relação, digamos, a poltronas ou espaço em relação, digamos, ao business. Essa é a diferença, principalmente, entre essas 2 categorias. E a divisão das rotas, como havíamos mostrado no início, obviamente é feito através desse mapa, que é bastante interessante. Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês a melhor parte, ou pelo menos a parte mais encantadora, digamos, de fazer uma viagem de trem, principalmente nas Rochosas Canadenses. Ai, perdão. Essas paisagens são reais, tá? Não é nada armado. Bom, como vocês podem ver, realmente uma experiência fantástica. As Rochosas Canadenses nós temos distribuídos em 2 partes principais, que seria fazer a rota completa, na realidade, desde Toronto, é um pacote que somente seria a viagem de trem, uma experiência para aquele que quer realmente se desligar e contemplar. Viajar com um bom livro é o ideal, fazer, digamos, uma rota de Toronto para Vancouver. Leva um total de 5 dias dentro de um cruzeiro, né, como a Sheila havia falado. Depois nós temos as rotas principalmente Vancouver e Jasper, onde a gente faz as Rochosas Canadenses especificamente, entrando ou saindo por Calgary. Geralmente tem um pacote aí de 10 dias, 9 noites, extremamente interessante também para seus clientes, principalmente a nível de serviço. Qual a diferenciação, digamos, das cabines? As cabines que nós temos hoje, tanto na costa leste quanto na costa oeste,
são o Sleeper Plus, as classes econômicas e o Prestige, que é somente na costa oeste. Tá? O Prestige não tem mais disponibilidade para 2023, praticamente. A gente tem que fazer offline, por incrível que pareça, porque a demanda está muito alta. A diferença em que você tem nos serviços é que ficar em uma cabine em forma individualizado, onde você vai ter um banheiro, você vai ter a possibilidade de tomar um banho, você ter, digamos, uma alimentação por região, é dizer, se você está chegando na parte da região da Alberta, você vai comer um bom bife, se você está passando e está chegando em Vancouver, você vai comer salmão, é dizer, esse tipo de serviços é o que proporciona a classe Sleeper Plus ou de Prestige. Tá? Quer complementar uma parte? O interessante da classe Sleeper Plus, que é a mais indicada para fazer essa viagem, é que você tem uma cabine durante o dia em que você tem um sofá, você pode ficar ali interagindo na cabine, ou você pode ir e voltar para os vagões, etc. E durante a noite é efetivamente aquela experiência clássica do trem, de você dormir mesmo numa cabine. É uma coisa gostosa, não é aquela coisa que às vezes as pessoas me perguntavam assim, balança? Não, gente, é uma coisa muito relaxante mesmo. Você entrou no trem, você já relaxa, né? E o The Ocean, ele é um equipamento mais novo. O The Ocean é o que faz Montreal Halifax. É um equipamento mais novo, ele é diferente do The Canadian, mas ele é tão incrível quanto. Assim, é um equipamento também muito interessante. Assim, quando eu falo equipamento, são os vagões, né, que a gente tem essa possibilidade. E a Prestige, ela é uma experiência de luxo mesmo no trem, né? Ela tem a cabine, ela é totalmente diferenciada, ela tem banheiro interno. Agora, nas cabines onde não existe o chuveiro, porque existe essa possibilidade também, existe o chuveiro comum ao vagão. E ele é como um chuveiro de academia, e ele é limpo a todo momento pela equipe do vagão, que é específica daquele vagão. Então é importante a gente falar isso também, porque às vezes o passageiro quer economizar nisso, né, e não é um problema de verdade. Assim, ele pode muito bem tomar o banho dele no banheiro do vagão, e esse banheiro é bem limpo todos os dias, e ele vai ter um espaço para se trocar ali e tudo mais. Então, realmente é para todos os tipos de passageiros mesmo. Na classe Prestige, além de ter, digamos, todos os serviços que foram mencionados no Sleeper, você tem um sistema de concierge. Isso significaria de que você vai ter sempre uma pessoa à disposição para qualquer tipo de serviços adicionais que você queira, repor bebidas, pedir um chá, comer alguma coisa adicional. Então tem, digamos, uma série de benefícios e mordomias muito interessantes nessa classe. Tá? Eu vou passar um pouco mais rápida nas outras rotas. São rotas que realmente o brasileiro, principalmente o latino-americano em geral, porque a gente vende para toda a América Latina, ainda está descobrindo que começar a fazer, digamos, uma rota na parte de Halifax, que seria a costa leste, e terminar em Montreal. Essa região aqui, ela é muito representativa, principalmente pelo fato de ter, digamos, uma influência bastante forte da parte inglesa, que é da colonização inglesa dentro do Canadá. Tá? Aqui nós temos aquela rota que a Sheila já havia falado, é muito mais voltado para quem gosta de aventura, nesse caso, observação de aurora boreal, ursos, ou as famosas baleias belugas, que são únicas no mundo, é no único lugar que vocês podem encontrar. Bom, gente, eu queria agradecer aí a Sheila, a Eduardo, por essas informações que passaram junto com a gente. Agradecer vocês por conhecer a gente, por ter esse tempo, dedicar esse tempo para a gente. Gostaria de apresentar para vocês uma exclusividade para o próximo 2023. O ano 2023 vai ser o ano do Canadá, porque tivemos uma retomada sensacional após essa pandemia que ficamos relativamente baqueados, né? Então, nós decidimos, junto com nossos parceiros, incluindo a Air Canada, fazer uma série de bloqueios que vai facilitar muito com relação à tarifa e à disponibilidade. Nós temos bloqueios já confirmados
desde maio de 2023 a setembro de 2023. Todas as saídas nossas sempre vão estar vinculadas a pacotes terrestres, a somente aéreo, a somente comercialização dos trens ou somente a comercialização do motorhome. O passageiro que você tiver com interesse de conhecer o Canadá, com certeza vai encontrar excelentes tarifas e, principalmente, uma prestação de serviço com extrema qualidade. Nós temos um privilégio que é justamente poder contar com parceiros que confiam na gente, principalmente na região sul. Estamos agora entrando aqui na região mais do Nordeste, Norte e Nordeste do Brasil. E, com certeza, vocês terão excelentes experiências com a gente. Tá? Eu gostaria de abrir a perguntas, dúvidas, se for possível. Ok, pode falar. Sim, a logística é totalmente nossa. Nós temos aí um DMC local em cada uma dessas cidades e toda a logística é preparada por nós, tá? É dizer, o passageiro chega no local, sempre vamos colocar em hotéis próximos à estação. Você desce da estação, já está dentro praticamente dos hotéis. Tudo. A logística completa. Tudo o que precisar. E principalmente, grande maioria disso conseguimos fazer sempre em português ou espanhol. Tá? Isso é importante para o nosso mercado. Gente, muito... Eu acho que é o gancho fundamental de nossas vendas, tá? Quando você oferecer, digamos, um produto de trem e ele te possibilita fazer um vistadão, como são esses casos aí, com certeza o passageiro vai solicitar para confirmar essa reserva. É o que se vende hoje no Peru, bastante, o pessoal sempre oferece bastante, e muita gente não sabe que existe a possibilidade de fazer isso nas colchões canadenses. E a Via Rail Canada pode oferecer para vocês isso. Existem outras empresas, também concorrentes da Via, e nesse caso, que também oferecem, mas não têm experiência de dormir dentro do trem. Isso é importante ressaltar, tá? Gente, obrigado. O nosso tempo está curtinho. Sheila, Eduardo, por favor. Queria dar só um recado. O Rodrigo, ele é repórter, né? E ele fez um programa excelente sobre os trens, que ainda é muito atual, tem coisas novas. E eu gostaria que ele, né, depois você conta do pessoal, Rodrigo, onde eles podem encontrar para dar dicas. Ele de Capa Canadá, por favor, façam isso. E ele é um excelente repórter, espero que ele viaje com a gente de novo no Decanejo. Tomara, da TV Cultura. Com certeza. Obrigado pela presença. Sim. Bom, todas as informações que vocês vão precisar, tanto dos trens, do motorhome, ou da operação da Personal Brasil e Personal Canadá, está no nosso site. Nós deixamos alguns materiais, estamos com o stand aqui embaixo. Eu convido todos vocês a passarem lá embaixo. A gente dá todas as informações, está o nosso pessoal também de atendimento. E entregamos um cartãozinho, dessa maneira a gente vai continuar conversando e levamos a sala aí para a próxima palestra. Muito obrigado novamente e boa feira, bons negócios. Tomara que esse 2023 seja fantástico. Obrigado. Não esqueçam de visitar o motorhome, quem não foi ainda. Quem quiser ver tipos de viajantes, estou indo para a sala Garanhuns para dar uma palestra, vocês podem ir também, tá?